Sempre acompanhando o rio Salitre, ao anoitecer do dia 13 de julho de 1929, Lampião e seu bando chegaram à fazenda Quixaba de João Regis, no município de Campo Formoso. Chovia muito. O fazendeiro estava sozinho. Tendo sido avisado de que Lampião estava na área, ele mandara a família para a cidade. Não tinha comida feita. Os cangaceiros alimentaram-se com ovos e rapadura. João Regis presenteou Lampião com 2 livros, O Novo Testamento e Vida de Cristo de Stalker. Seu João, muito obrigado pelos livros, disse Lampião, socando-os dentro do bornal atulhado de brincos, correntes e outras peças de ouro. Mas será que o senhor não tem um dinheirinho escondido, não? O velho disse que não tinha. À noite, os cabras saquearam a fazenda Fortaleza de Durval Regis. Era a segunda vez que assaltavam aquela propriedade. Na noite de 13 para 14 de julho, às 2 horas da madrugada, o bando atravessou a via férrea da Este Brasileiro, em Massaroca, entre as estações de Barrinha e Jurema, atual Juremal, e cortaram o fio do telégrafo. Nessa incursão, quando o bando passou por Xorroxó, juntaram-se a ele vários cangaceiros que já haviam participado do bando em Pernambuco, mas tinham se desligado depois da Batalha de Serra Grande, em novembro de 1926, passando a operar na área de Curuçá e Juazeiro, conhecidos como os Engrácia. Os irmãos Cirilo e Antônio de Engrácia e seus sobrinhos Antônio de Seunaro, Sabonete e Zé Baiano. Naqueles dias, vários rapazes da várzea da Ema também se incorporaram ao bando. O primeiro foi Nanum. Tinha 16 anos, nasceu na fazenda Poço de Pedra. Seu pai era vaqueiro da fazenda Caraíba, do coronel Petro. Certo dia, ele foi ao arraial comprar farinha e encontrou uma volante pernambucana. O comandante perguntou se ele sabia de Lampião. Nanum disse que não sabia. Caiu no pau. Quebraram ele no cacete. Ele estava com uma roupa nova, os soldados tomaram a calça e a camisa, ficou só de calção, levaram até as alpercatas. Nanum voltou para casa meio amalucado, não dormia, quebrava tudo em casa, potes, panelas, só falava em se vingar. Disse à mãe que ia ser cangaceiro. A mãe deu a ele um chá de purga de jalapa, mandou um curandeiro rezar nele. Nada deu resultado. Às escondidas, Nanum foi procurar Voredo, seu parente. Marcou o dia de ser apresentado a Lampião. Voltou para casa calado. No dia combinado, Nanum estava com os pais limpando o mato numa roça de milho, mas a todo instante olhava para o sol, como se consultasse as horas. Trabalhava e olhava para o sol. Por volta das 2 horas da tarde, disse que ia beber água na cacimba. Não voltou mais. O pai soube depois que Lampião havia passado por um lugar chamado Mochila e tinham visto Nanum na garupa do cavalo de Arvoredo. Nanum, Mariano Barbosa da Silva, agora se chamava Azulão. Logo iriam atrás dele o primo Guilherme, do Riacho do Meio, e 2 amigos, os irmãos Calumbi e Antônio Baiano, da várzea da Ema. Todos inicialmente fariam parte do grupo de Curisco, que aos poucos ia formando seu próprio grupo, composto de parentes e amigos dos parentes. Guilherme José de Andrade recebeu o apelido de Balão. Zé Calumbi, apelido de família de José Batista dos Santos, passou a ser o cangaceiro Moita Braba. E Antônio Baiano, como era conhecido seu irmão Antônio Batista dos Santos, era agora o cangaceiro Carrasco. A próxima notícia que se teve do bando foi no dia 3 de agosto no povoado Icozeira, 5 léguas a oeste de Xorroxó. Era dia de feira. Por volta das 10 horas da manhã, acompanhado de 15 cangaceiros, Lampião penetrou no lugarejo. Mandou vigiar a saída para não deixar ninguém fugir. O velho Zezé Pacheco, tio do tenente Manuel Campos de Menezes, só não morreu porque Antônio de Engrácia intercedeu por ele. Os cangaceiros saquearam o comércio, tomaram o dinheiro dos moradores, comeram, beberam e escaparam em direção a Abaré, na beira do São Francisco.
Ao anoitecer do dia 3 de agosto, um pouco abaixo de Barra do Tarraxil, o bando chegou à casa da Fazenda Cercado de Domingos Rodrigues, um grande fazendeiro da região de Abaré que vivia dizendo que tinha dinheiro e boi para recompensar quem matasse Lampião. Lampião mandou que o amarrassem e lhe dessem uma surra. O velho fazendeiro apanhou demais. Quebraram ele no pau. A esposa, Dona Hermínia, e a filha Laudelina abraçaram-se com ele para protegê-lo e apanharam também, do mesmo jeito. O filho Policarpo, conhecido como Carpim, que morava perto, conhecia Ângelo Roque e foi procurá-lo pedindo. Ângelo Roque, você não é filho de João Roque, da estação de Quixaba? Quando seu pai foi preso e foi pro júri, meu pai foi jurado e votou a favor dele. Peça a Lampião para não matar meu pai. Lhe dou 5 contos de réis. Ângelo Roque pegou o dinheiro e foi falar com Lampião. Ao ouvir a história e a proposta dos 5 contos, Lampião disse: me dê pra cá esse dinheiro, mas vai dizer a Carpim que é pouco. O pai dele não disse que tem dinheiro e boi pra dar pro macaco que me matar? Ah, pois então só sorto ele se ele dá 1 conto de réis pra cada um de vocês. Carpim tinha muito dinheiro, era rico, tinha carro na garagem. Seu dinheiro era guardado escondido dentro de um cesto. Pegou o dinheiro e saiu entregando 1 conto de réis a cada cangaceiro. Alguns não receberam porque conheciam Carpim e se davam bem com ele. A Ângelo Roque, Carpim deu de presente 500 cartuchos de rifle. Quando os cangaceiros foram embora, Domingos Rodrigues atravessou o rio e foi a Belém de São Francisco, onde estava morando o pai de Ângelo Roque, a fim de manifestar seu agradecimento. No dia 17 de setembro de 1929, perto do meio-dia, o bando invadiu o Riacho Seco, no município de Curaçá, às margens do Rio São Francisco. Saqueou casas de comércio e distribuiu mercadorias entre o povo. Lampião prendeu 3 irmãos da família Condóia, procedentes do Riacho do Navio, que tinham participado da volante dos Cabras de Nazaré. Amarrou-os uns aos outros pelos braços. Perdoou 2 por terem muitos filhos. Deu 3 tiros no mais novo, de nome Alcântara. Sangrou em seguida e cortou as cordas que o prendiam aos braços dos irmãos. Como o rapaz demorasse a morrer, Lampião detonou mais um tiro de rifle no crânio, esfacelando-o diante dos curiosos apavorados. Procurou depois o delegado de polícia e os empregados do fisco municipal e estadual, mas não encontrou ninguém. À tardinha, o bando retirou-se calmamente e foi pernoitar 4 léguas abaixo nas terras da fazenda Oiteiro. Na manhã do dia 20, em Tanque Novo, acima de Pinhões, na estrada de Barro Vermelho a Juazeiro, o cangaceiro Ângelo Roque, que viajava na dianteira, avistou uns sujeitos vestidos de amarelo na varanda de uma casa. Falou para Lampião: parece macaco. Lampião respondeu: se for macaco, bota pra frente. Ângelo Roque esporeou o cavalo e avançou. Estourou a fuzilaria. Era a volante do sargento João Cardoso da Silva. Os cangaceiros espalharam-se no mato e responderam ao fogo. Morreu um soldado, ficando ferido o cabo João Soares da Silva, que veio a falecer 4 dias depois em Juazeiro, depois de ter o braço esquerdo amputado. Deixando as Caatingas de Curaçá, na segunda quinzena de setembro de 1929, Lampião pôs-se a caminho da Serra de Itiúba. Ao chegar perto de Santa Rosa de Lima, no município de Jaguarari, Curisco foi falar com Lampião. Disse que tinha um negócio particular a resolver em Santa Rosa. Contou que certa vez, quando vivia como vendedor ambulante, tiveram um problema com um delegado chamado Herculano Borges, por causa do imposto de uma mercadoria. O fiscal queria que ele pagasse o imposto, teimaram e o fiscal chamou a polícia. Eu tinha pagado o imposto, mas o fiscal dizia que eu não tinha pago. O filho da peste chamou a polícia e me levou preso. Fui humilhado, capitão. Me fizeram de cachorro. O bexiguento do delegado deu um chute na minha bunda. Eu disse pra ele que na bunda de um homem não se chuta. Aí ele veio e me deu outro chute na frente de todo mundo. O desgraçado que fez isso comigo mora em Santa Rosa. Ah, pois agora você vai se vingar desse cabra, Curisco. Em Santa Rosa quem vai ser Lampião é tu. Ao anoitecer do dia 25 de setembro de 1929, os cangaceiros pararam para descansar numa casa de fazenda.
Estavam com muita fome e cansados da dura jornada na caatinga. Quase tinham morrido de sede naquele dia. Abateram uma cabra, acenderam o fogo e enquanto a comida ficava pronta mandaram um matuto comprar farinha. O sujeito deu no pé. Os cangaceiros tiveram que devorar a cabra sem farinha mesmo. Recobradas as energias, prosseguiram a viagem. Como não havia cavalos para todos, uns viajavam nas garupas. Foram dormir perto de Santa Rosa. De onde estavam avistavam as casas do arraial. Corisco queria agir em pleno dia, às claras, para que todo mundo visse o que é que se faz com um cabra que chuta a bunda de um homem. Na madrugada do dia 26, quinta-feira, os moradores de Santa Rosa foram dispersos por um movimento incomum. Vozes, gritos, tropel de cavalos. Não havia dúvidas, era Lampião. Sabia-se que ele estava rondando aquela região. Quem pôde correr, correu. Até parece que as pessoas tinham asas nas pernas. Outros, porém, não puderam ou não tiveram tempo de fugir. Lampião, com uma parte do grupo, foi direto à casa de Otacílio Zusa. Precisava de umas informações. No caminho, encarregou uma senhora chamada Maria Negreiros de preparar comida para os homens. Avisou que pagaria tudo. Os outros cangaceiros, tendo Corisco à frente, dirigiram-se à casa de Herculano Borges. Corisco tinha dito a Lampião: "Capitão, eu vou desfolar aquele sujeito vivo." Herculano tinha um pequeno comércio pegado à residência. Tendo mandado guarnecer as portas dos fundos, Corisco entrou no armazém e perguntou pelo dono. Disseram que Herculano não estava no povoado. Com essa, o cangaceiro não contava. Vasculhou todos os cantos da loja, arrombou a porta da residência com a coronha do rifle, escarafunchou tudo, procurou até nos armários e debaixo das camas. Nada do homem. Furibundo, chispando de raiva como uma cascavel, foi procurar Lampião na casa de Otacílio Zusa. "Capitão, perdemos a viagem." Foi dizendo, interrompendo a confabulação do chefe com o anfitrião. "O filho da peste do Herculano Borges não está em casa. Acho que foi aquele cabra que nós mandemos comprar farinha que avisou a ele. Ah, se eu pego aquele miserável." Lampião consolou o subalterno. "Se aveste não, Corisco. Um dia é da caça, outro é do caçador. Nós voltamos outro dia." "Capitão, quando eu me espalho, ninguém me ajunta. Vim lhe pedir para me deixar tocar fogo na casa." Lampião considerou um instante o pedido de Corisco. Herculano merecia coisa pior. Aqueceu. "Tá certo, Corisco. Como lhe disse, hoje quem é Lampião é tu." E dizendo isso, retomou o fio da conversa com Otacílio Zusa. Lá fora, a confusão era grande. Corisco comandava os procedimentos. Ao anunciar que ia incendiar a casa comercial de Herculano, Dona Maria Negreiros veio pedir que ele poupasse a residência. Corisco atendeu. Mandou retirar as mercadorias da loja, fez uma enorme fogueira no meio da praça do arraial e tocou fogo. Antes, porém, distribuiu com as pessoas muitas mercadorias, especialmente tecidos e perfumes. Não houve assassinato nem maus tratos, mas as pilhagens foram muitas. Tomaram dinheiro de Ângelo Ferreira, José Soares, Belarmino Peixinho e Deocleciano Conceição. Até Otacílio Zusa teve de contribuir. Depois de comerem um repasto preparado por Dona Maria Negreiros, foram para a venda de Isidoro Ferreira. Cada cangaceiro cuidava de seus interesses. Volta Seca, por exemplo, estava interessado em tecidos. Entrou no estabelecimento de Mangaba o Antônio Guimarães Peixinho e pediu para ver os tipos de pano que ele tinha. Queria peças coloridas, bonitas. Mandou o comerciante estender um corte de tecidos, segurando-o por uma das pontas para ter uma visão melhor das estampas. Pediu a opinião do comerciante. Peixinho assegurou que se tratava de coisa de primeira. O cangaceiro dobrou a peça, colocou-a sobre a sela, montou no cavalo, todo contente, e foi reunir-se aos companheiros que se preparavam para partir em frente à venda de Isidoro Ferreira. Tinham bebido 11 litros de conhaque do Chard. O capitão Virgulino despediu-se de Otacílio Zusa. Haviam conversado durante mais de 2 horas. Montou num bonito cavalo preto, tomado de um cidadão chamado Del, fazendeiro da região. Soprou o apito, reuniu o bando e tomou a estrada de Bonfim.
Depois que Lampião e seu bando sumiram na curva da estrada, muitas das mercadorias que os bandidos haviam distribuído entre a população foram restituídas a seus donos. Os moradores respiraram aliviados. Enfim, estavam livres do Rei do Cangaço e seu bando. Até quando? Não sabiam.